Tainá, Ricardo, Bia, Lucas, Débora, muito bom ver vocês aí. Show de bola. Sempre agradeço muito, que é muito bom estar vendo vocês aí acompanhando a aula. Então, vamos embora. Hoje a gente vai trabalhar com o processo de homotetia e vou pedir que vocês comecem tomando nota aí dessa telinha que está aí com vocês. Vamos lá? Para entender o que é homotetia. Vamos embora? Vamos lá? Então vejam só, gente. Então, como vocês estão vendo aí, homotetia, tá certo? É um processo que serve para a gente ampliar, reduzir ou inverter figuras, mantendo as devidas proporções. O que é que significa mantendo as devidas proporções? Devidas proporções significa que você vai estar colocando figuras que são semelhantes. Então, o processo de homotetia é justamente um processo desse. Você vai ampliar, você vai reduzir ou você vai inverter figuras, mantendo aí sempre, tá certo, as proporções, mantendo sempre figuras semelhantes, tá? Agora, como é que a gente faz para encontrar, para construir esse processo de homotetia? Então, como vocês estão vendo, é um processo que serve para ampliar, reduzir, inverter figuras, mantendo, obviamente, as suas proporções. Aí eu estou colocando aí para vocês qual seria justamente a definição, tá certo, do processo de homotetia. Então, como é que seria a definição? Então, vamos lá. A gente vai definir o homotético de um ponto. Então, definimos o homotético de um ponto A em uma homotetia HCR, como sendo o ponto A' tal que, aí vejam que eu destaquei aí bem grande, CA' é igual a R vezes CA. Onde o ponto C ele é justamente chamado de centro da homotetia, e esse R é a razão da homotetia. E uma observação que a gente precisa saber direitinho para que a gente possa resolver as coisas, é que o ponto C, o ponto A e o ponto A', eles devem ser colineares, ou seja, eles devem estar na mesma linha. Bom, não vou perguntar se vocês entenderam, né? Porque eu sei que vocês vão me responder, óbvio. Então, vai entender isso daí quando eu começar a colocar na prática. Então, quero que vocês tenham nota disso daí, para que a gente possa começar a colocar isso na prática. Porque sei que só lendo assim não fica uma coisa muito feliz não de entender, né? Mas a gente vai entender bem direitinho. É um processo bem legal, é um processo que tem muitos artistas que gostam de utilizar, certo? Essa parte da homotetia, porque você consegue ampliar uma figura, reduzir, inverter, deixando aí uma imagem bem legal. Vamos começar a entender na prática como é que isso funciona, certo? Então vejam que a homotetia tem um detalhezinho que é legal que vocês saibam, que é o seguinte: a gente viu nessas duas últimas semanas o quê? Nessas duas últimas semanas a gente viu simetria central, foi isso, na semana retrasada, e vimos simetria axial na semana passada. Então a gente viu simetria central e viu simetria axial na semana passada e retrasada. Foi isso? Quando a gente foi aprender a fazer simetria central ou simetria axial, eu lembro que eu mostrei para vocês assim, né? Simetria central ou axial. A gente tinha uma referência, é isso? Na central, a nossa referência era o centro, era o centro da simetria, que você puxava tudo para ele e fazia simetria. Semana passada teve a simetria axial, onde a referência era justamente uma reta, um eixo. Você puxava tudo para o outro lado da reta, você espelhava essa figurinha, certo? E agora na homotetia a gente tem duas referências. Na homotetia a gente tem um ponto, que é o centro da homotetia, e um valor, que é a razão da homotetia. Então, na simetria central, o referencial era só um ponto. Na simetria axial, o referencial era sempre uma reta. Na homotetia, são duas referências.
o centro da homotetia e a razão da homotetia, tanto o centro quanto a razão, certo? Tá muito barulho aí, tá, gente? Abri ali e começou um barulho danado. Tá barulho ou tá de boa? Tá com barulho, sim. Deixa eu ajeitar aqui. Eita! Estou construindo um prédio aqui na frente. Aí fica esse barulho aí. Melhorou agora? Aí tava na outra aula, o pessoal de computação, aí tava esse barulho, eu fechei, aí agora eu abri para ficar mais fresquinho, mas voltou o barulho. E agora eu fechei e parou. Ó, daqui a pouco eu abro ali. Então, vê só. Então, na homotetia eu tenho dois referenciais. O ponto e um número. Esse número é a razão, tá? Então, homotetia tem um centro de homotetia, tem um centro, e vai ter também a razão da homotetia, centro e razão. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, você vai ter o centro e a razão. Essa parte que eu destaquei é o que vocês não podem deixar de saber de jeito nenhum. Para que eu possa encontrar o homotético de um ponto A, em uma homotetia de centro C e razão R, vai ser um ponto A', onde do centro da homotetia até esse ponto, vai ser a razão da homotetia vezes do centro para o ponto original. Centro, razão e os pontos têm que estar alinhados. Vamos tentar entender como é que isso funciona. Vamos lá, vamos tentar entender como é que isso aí funciona. Então, vê só. Para a gente trabalhar com homotetia, eu preciso ter, vamos lá, exemplo. Eu preciso saber que homotetia está se tratando. Esse H aí, gente, é justamente o H de homotetia, é o nome da homotetia, uma homotetia H. E aqui eu digo sempre quem é o centro da homotetia e quem é a razão da homotetia. Então, quando eu vou fazer uma homotetia, eu tenho o referencial ponto, que é o centro, e o referencial valor, que é a razão. Então, homotetia, centro C e razão 3. Tem o centro, tem a razão. Clebinho, tem que dar essas coisas? Tem. Tem que saber quem é o centro, tem que saber quem é a razão. Certo? Então, tem um centro, tem uma razão, e eu tenho que ter aqui na situação, certo? Na figurinha, quem é o centro da homotetia e qual é o ponto que eu quero fazer o homotético. Porque do mesmo jeito, quando a gente estava em simetria central e simetria axial, a gente aprendendo como é que fazia a homotetia, ou a simetria de um ponto, eu conseguia fazer a simetria de qualquer figura. Porque o que você faz para um ponto, certo? É só você fazer para todos os pontos. Tá joia? Beleza ou não? Então, homotetia, se você aprender a fazer de um ponto, você vai conseguir fazer da figura que você quiser. Então, vamos ver esse exemplo aí. Aqui foi um referencial que eu informei. Eu tenho que informar, obviamente, quais são os meus referenciais. Eu tenho que informar quem é o centro da minha homotetia e quem é a razão da minha homotetia. Então, aqui eu tenho uma homotetia de centro nesse ponto e de razão 3. E o que é que eu quero fazer? Eu quero encontrar o homotético desse ponto A. Então, qual é a definição que está aqui destacado aqui de marca-texto, que vocês não podem deixar de saber de jeito nenhum? Do centro da homotetia até o ponto que eu quero encontrar, é a razão da homotetia vezes do centro para o ponto original. Então, vamos ver como é o processo. Bom, por definição, isso aqui eu não preciso estar escrevendo sempre não, tá, gente? Só para vocês entenderem. Isso é dado, isso aqui que está de vermelho é dado, centro, razão. Isso daqui é o dado, isso aqui é dado. É o centro e o ponto que eu quero fazer. Então, qual é a definição? Do centro para o ponto que eu quero encontrar, que é o homotético, isso vai ter que ser igual a razão da homotetia vezes do centro até o ponto original. Vamos ver qual é o procedimento para a gente fazer isso daí. Então, olha lá, que foi que eu escrevi como sendo o primeiro passo. Bora. O primeiro passo foi o quê? Tem um centro e tem um ponto que eu quero fazer um homotético. Aprenda a fazer de um ponto que você faz de qualquer figura. Então, o primeiro passo é você traçar a reta
do centro para o ponto. Então, eu vou traçar essa reta. Então, o primeiro passo é esse. É isso. Você vai traçar essa reta do centro para o ponto, certo? Esse é o primeiro passo. Então, eu vou pegar uma linhazinha e vou ligar do centro, que é o que eu quero traçar, até o ponto por onde eu quero traçar. Então, ó, do centro para o ponto. Quando eu traçar essa linha, ó, bem grande, esse é o primeiro passo. Você traça do centro em direção ao ponto, certo? Beleza ou não? Primeiro passo. Segundo passo. O que foi que eu disse aí sobre o segundo passo? Vê só. O segundo passo é, com o compasso, você vai pegar o segmento de C para A. Então, vai pegar o compasso, vai lá no C para A, vai de C para A, vai pegar a medida do compasso e vai traçar 3 vezes esse CA em cima dessa reta que você traçou, sempre contando a partir do C. Certo? Uma dica que eu dou muito para vocês, não fiquem querendo inventar outras ideias, alguns bisuzinhos, ou pensar de qualquer maneira diferente disso daí. Tá? Não pensem nisso. Pensem sempre, foquem sempre no que eu estou dizendo para vocês. Perdi esse parafuso ainda desde aquela hora, desde aquela aula. Caraca, isso... Então você vai pegar o seu compasso, vai fixar de C para A. Então, quando você pegar o compasso, depois eu vou fazer aqui no papel para vocês entenderem melhor. Então, quando eu pegar o compasso e fazer a medida de C para A, essa medida vai ser a referência da gente. Aí, a partir daí, eu vou contar 3 vezes a partir do C com essa medida CA. Então, vê o que vai acontecer. Tu vai pegar o compasso, certo? Vai colocar aí de C para A, então você vai pegar seu compasso, vai abrir aqui o compasso de C para A. Presta atenção, essa é a sua medida. Depois eu faço no papel também. Então, pega o compasso, pego de C para A. E aí, o que é que eu vou fazer? Para encontrar o A', eu vou marcar 3 vezes esse tamanho. 3 vezes esse tamanho CA a partir do C. Então, a partir do C, eu vou contar 3 vezes o CA. Tá? Então, peguei o compasso, botei a ponta no C, que eu vou contar. Uma. Veja que uma já dá o próprio segmento, né? Porque eu estou indo para esse lado. Então, eu tenho que contar a partir do C. Preste atenção nisso. Contar a partir do C. Não fiquem se preocupando. Ah, Cleber, a primeira contagem é o próprio segmento. Esqueça isso. Porque você vai pegar a razão negativa e vai para o lado contrário. Então, entende qual é a ideia. Você vai pegar de C para A, finge o compasso, e vai contar 3 vezes aí a partir do C. Então, ó, uma, aí botou a ponta seca aqui. 2, botou a ponta seca aqui. 3. O passo estava aqui, aí você mediu. Uma, sempre a partir do C. Uma a partir do C. Aí aqui, 2, e de novo a partir desse ponto, 3. Então você conta 3 vezes aí, 1, 2, 3, certo? Até encontrar esse novo ponto, que é o ponto A', que é o homotético de A na homotetia de centro C em razão 3. Então, esse número, esse valor, essa razão, ela vai justamente dizer quantas vezes eu vou marcar essa medida original. Então, se eu quero do C para o A', vou fazer 3 vezes do C para A. Pegou do C para A, aí marcou, né? 1, 2, 3. Ficou claro isso aí? Professor, bom dia. Bom Ponta dia. seca do compasso fica no A, né? Você começa do C. Do C para A, certo? Certo. Aí depois do C para A. Aí agora, uma, que é o próprio CA. Aí pegou a ponta seca, foi no A. 2. Aí pegou a ponta seca, foi no outro. 3. 1, 2, 3.
Primeira ponta seca vem aqui, ó. Primeira ponta seca vem aqui, aí marcou uma. Depois vem aqui, aí marcou duas. Depois vem aqui, no terceiro, e você encontra uma linha. A ponta seca vai no 1, no 2 e no 3. Ligasse, Nath? Liguei. Beleza? Ficou claro aí, gente? Daqui a pouco eu vou pegar no papelzinho para a gente fazer, para entender melhor, tá certo? Bom, aí o que acontece se a razão for positiva? Vejam que a gente vai ter também algumas situações em que a razão vai ser negativa. Esse número da razão, gente, é só para dizer quantas vezes eu vou marcar essa medida. A razão é importantíssima para dizer quantas vezes. Porque temos, como eu falei, dois referenciais na homotetia. Quais são os dois referenciais? O centro e a razão. Esses são os dois referenciais que a gente tem na homotetia. Então, eu tenho tanto o centro quanto eu tenho a razão da homotetia. Ficou claro isso daí, gente? Centro e a razão são as duas referências que a gente tem. Massa? Agora, vamos pegar aqui um exemplo quando a razão for negativa. Então, imagina aí que eu tenha as duas câmeras abertas, fica ruim para você. Ó, imagina aí que eu tenho uma razão, homotetia de razão de centro C e razão menos 2. Sempre tem que ter isso de vermelho, pessoal. Se está de vermelho, sempre tem que ter. Que é o que sempre tem que ter? Tem que ter sempre qual é o referencial centro, qual é o referencial razão. Porque são esses dois referenciais que vão fazer com que a gente consiga marcar tudo que a gente quiser. Vamos lá. Vamos ver. Por definição, do centro até a linha, por definição, do centro até o ponto que eu quero encontrar, vai ser a razão vezes do centro ao ponto original. Do centro para a linha é a razão. No caso, a razão aqui está sendo quanto? Menos 2. Se na sua cabeça estiver pensando assim, Clebinho, a razão pode ser qualquer valor, pode ser positivo, negativo, decimal, fração, pode ser qualquer valor. Eu não quero aprofundar isso tanto com vocês, não. Mas quem quiser se aprofundar sabe que pode falar comigo, né? Pode dizer, Kleber, dá uma aprofundada aí, fala um pouco sobre razão decimal, sobre razão fracionária. A minha ideia é trabalhar com vocês somente razões inteiras, tá? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Mas quem quiser fazer com razão decimal, fique à vontade para me perguntar, para mandar dúvida. Tem alguns videozinhos que tem na internet, certo? E tudo mais. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer para resolver isso daqui. O que é que muda, pessoal, a razão negativa da razão positiva? A única coisa que vai mudar razão positiva para razão negativa é que o menos faz com que a sua contagem vá para o lado contrário. Como assim, Clebinho? Vou voltar aqui. Olha na razão positiva. CA. Então, eu fui contando na direção do A. CA, fui na direção do A. Se a razão ela for negativa, eu vou para o lado contrário do C. Então, do C eu saio voltando. Ó, tis, tis. Então, para o A, pis, pis, positivo, voltando para o lado contrário do A. Só muda isso. Mas a referência é sempre a mesma. Começa a partir do C. Então, a contagem é sempre a partir do C. Certo? O menos é só o menos ou o positivo, é só para dizer para que sentido você vai. Então, vamos lá. Qual o primeiro passo que a gente tem que fazer? A gente tem que traçar a reta de A para o C. Só que, vejam, se a razão fosse positiva, eu ia contar em C em direção ao A. Então, eu ia contar 1, 2 para lá. Como a razão é negativa, eu vou contar para o lado contrário. Sempre a partir do C. Então, primeiro passo, eu traço a reta de C para o A. Só que como a razão é negativa, eu vou querer para o lado contrário. Puxa, essa ficou troncha demais. Mas eu vou querer para o lado contrário. Certo? Então vamos ver aqui de C para o A. C, para não ficar tão troncho. Então vou traçar de C para o A. Só que eu vim para o lado contrário. Vocês entenderam o que é que o menos significa? Todo mundo entendeu, gente? Vai para o lado contrário. Aí depois o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu compasso agora e a sua medida é justamente de C para A.
Então, a medida da gente é de C para A, que eu vou contar no sentido contrário. Então, agora, eu pego o compasso, tá certo? Vou abrir aqui de C para o A. Olha lá. Essa é a minha medida referência, C para A. Então, peguei aqui de C para A, certo? Essa é a medida, então fui lá com o compasso C para A. Fixei essa medida, agora eu vou contar 2 vezes ela. Tá? 2 vezes, sempre a partir do C, só que como é negativo, eu vou para o lado contrário, certo? Como é negativo, eu vou seguir justamente para o sentido contrário. Então, ó, botei a ponta seca no C, aí vou contar. 1, vou contar 2. 1 vez para cá. Então, seu compasso vem para cá. 1 e vem de novo para cá. E vem de novo para cá. Contando 2. Beleza? Então, a contagem é sempre feita a partir do C. Então, chegou lá no C e fez essa contagem. Então, pegou a medida de A para C, botou no C, fez 1, 2, e aí eu descobri aqui o ponto ali. Perceberam a diferença do positivo e negativo? A contagem é sempre a partir do C. Certo? Vamos pegar um exemplo no papel, bora com o piloto para a gente ver se fica melhor da gente entender. Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Vamos pegar um exemplo aqui no papelzinho para a gente se ligar como é que faz. Vamos lá. Vamos pegar aí. Como eu disse, eu vou estar com vocês fazendo razões inteiras. Mas quem quiser fazer razão decimal, razão, enfim, fracionária, pode fazer. Fique à vontade, só me perguntar. Então vamos pegar aí um papelzinho para a gente fazer um exemplo. Vamos lá? Tranquilo, né? Então vamos pegar aqui o nossa parafernália para a gente tentar. Deixa eu tirar essa telinha aqui de vocês. Para a apresentação. Deixa eu fixar aí na telinha. Vamos lá. Daqui a pouco eu fico craque nisso daqui. Então tá aí o nosso papelzinho. E vamos pegar um exemplo aí qualquer. Certo? Mesma história, mantendo aquela história, né? Lápis HB, lápis 2B e lápis 6B. Com lápis 2B você faz o desenho que você quer, certo? Com lápis HB você faz as linhas auxiliares e com lápis 6B você bota a sua resposta final. Então vamos pegar um exemplo aí. Lembrando que quando vocês forem fazer as atividades, vocês já sabem, né? Tem que colocar o nome de vocês, colocar a turma de vocês, colocar o curso, o turno, principalmente. Não esqueçam nunca de colocar que vocês são artes visuais da manhã. Então, quando eu for fazer uma motetia, o que é que eu tenho de todo jeito? Eu tenho que primeiro dizer qual é a motetia que eu quero. Então, imagine aí uma motetia de centro C e vou ter que escolher a razão. Vamos supor que eu coloque a razão 3. Tá? Vamos fazer uma motetia de centro C e razão 3. Tá? Eu preciso ter a figura que eu quero fazer uma motetia. Um detalhe, tá, gente? O número, o valor da razão, o valor que você tem para a razão, esse valorzinho daí, ele vai determinar o quanto uma figura vai crescer ou diminuir. Então, por exemplo, a razão C3 significa que cada lado da figura vai ser o triplo da figura original. O lado. Mas a área, eu tenho que tomar muito cuidado. Vocês lembram que área você calcula em centímetros quadrados, né, em metros quadrados, em coisa desse tipo. Então, do mesmo jeito que essa razão 3, ela vai triplicar os lados, a área será elevada ao quadrado. Eu sei que 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, a figura que eu for ter numa motetia de razão 3,
a área dela, a região que ela ocupa, vai ser 9 vezes a original. Então, se eu estou com a razão 3, ou 4 ou mais, eu preciso pensar em fazer a figura pequenininha, certo? Para que ela não saia do papel. Então, vou colocar aqui uma figura qualquer, certo? Lembrando que tudo que a gente está fazendo é com material de desenho. Vou colocar aqui pequenininho, porque senão vai sair do papel, tá? Então, vou fazer aqui uma figurinha para ensinar um exemplo aqui para vocês. Então, imagine aí uma figurinha qualquer, certo? E eu preciso ter o centro da homotetia. Vou botar o centro da homotetia num lugar qualquer. Posso colocar ele aqui, por exemplo. Que dá. Então, vamos imaginar a homotetia de centro C. Ô, professor, eu não estou conseguindo ver, não. Tá fora da câmera. Eu acho que... Tá no celular, Lari? Tô no celular. Vou botar ele de lado já. Tá com ele na vertical, bota ele na horizontal. Deixa eu ver. Acender a luz. Meu Deus, eu nem sabia que isso acontecia. Enfim, agora eu tô conseguindo ver. Aê! Beleza. Tava ligado nisso não, era? Não, tava não. Algumas aulas eu conseguia ver e algumas não, mas enfim, agora eu tô conseguindo. Aí, tá vendo? Vê se com a luz melhora ainda mais. Ficou ótimo. Tá bom? Beleza, então vamos embora. Mas tá ligado também que tu pode clicar em algumas opções e me destacar sozinho na tela, destacar só a imagem. Tá ligado nisso, né? Tá ligado? Nisso aí eu tô sabendo. Pronto, só faltava não lembrar do celular virado de lado, né? Beleza. Vamos lá. Tá de boa? Então, é isso que eu tenho, gente, sempre inicialmente. Eu tenho que dizer quem é a homotetia, quem é o centro da homotetia, quem é a razão da homotetia, qual é a figura que eu quero fazer e qual é o centro. Tá certo? Vamos lá, aprender como é que faz. E mesma história das simetrias lá, né? Se aprender a fazer de um ponto, você consegue fazer o que você quiser. Então, vamos lá. Primeiro passo. Vamos colocar umas letrinhas para representar esses pontos para a gente não se perder, tá certo? Então, vamos lá. Vou chamar um ponto de M. Vou chamar um ponto de N. Vou chamar um ponto de P. E vou chamar um ponto de Q. E lembrando do que eu falei lá em simetrias, e vou falar aqui também homotetia. Não tem problema algum, nenhum problema. Se você... Vou abrir a outra câmera aqui que eu fico falando por aqui, por esse lado também. Quem quiser me ver também. Então, não tem nenhum problema se você for estar traçando as linhas e ficar uma linha por cima da outra. Não tem nenhum problema, principalmente se a razão for 2. Se a razão for 2, não tem nenhum problema da figura ficar por cima dessa. Então, esqueçam isso. Esse negócio de desenho não tem nenhum problema de ficar uma linha por cima da outra, de ficar um traçado por cima do outro. Isso não tem problema algum. Isso vai acontecer. Quanto mais pontos a sua figura tiver, mais linhas uma por cima da outra ela vai ter. Então, vai acontecer sim de ter várias linhas, uma por cima da outra, sem problema nenhum. Certo? Isso acontece e não tem aperreio nenhum com relação a isso. Tá claro? Bom, daí vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. A razão é 3. Vamos começar de um ponto de cada vez. Vou começar pelo ponto M. E cuidado. Olha o tamanho da minha figurinha em relação ao meu papel. Vocês estão vendo? Se eu botar essa figurinha um pouquinho maior, ela sai do papel. Porque como minha razão é 3, essa área vai ficar 9 vezes. 3 ao quadrado. 9. Então, eu vou pegar pelo ponto M. E aí, qual é o procedimento? A razão é positiva. Então, eu vou caminhar cada ponto pelo próprio lado da figura. Se a razão for negativa, vai para o lado contrário. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, olha só. Eu vou pegar a reguinha. E vou fazer logo para o ponto M. Então, eu vou ligar de C para M. Então, ó, preste atenção. Tudo em relação ao centro. Eu vou pegar do C para M,
com o meu lapisinho HB, vou traçar. Leva de que tamanho? Sei lá, não tem um tamanho certo. Quem vai determinar o tamanho vai ser agora o compasso. Então, tracei aí de C para M. Certo? Aí agora, como minha razão é 3, vê o que eu vou fazer. Então, primeiro eu vou pegar a medida de C para M. C para M. Tá aqui de C para M. C para M. Tá aqui. Joia? E aí, como eu vou pegar de C para M, para chegar no M', eu preciso contar 3 vezes essa medida que eu peguei, que foi o CM. Então, eu preciso contabilizar 3 vezes. Então, CM está aqui e vou contar 3 vezes. Mas lembre-se que a contagem é sempre feita a partir do C. Sempre preciso ir a partir do C. A partir do C. Então, vou lá. De C para M. C para M. Aí vou contar 3 vezes. Certo? Vou contar 3 vezes. C para M. Eu vou contar uma, a partir do C. Uma. Kleber, uma já vai ser o próprio segmento, é? Se for para o lado positivo, sim. Se for para o lado contrário, aí não, né? Então, C para M, então. Uma, ó. Uma. Aí. Chegou no M. 2. Chegou aqui. 3. Aí eu acabei de encontrar o ponto M'. Então, ele tá bem clarinho porque é de lápis. Mas dá pra, se eu botar aqui pertinho, dá para vocês verem. Olha lá. Tá vendo? Marquei de lápis. Um é o próprio segmento. 1, 2, 3. Então, aqui eu acabei de encontrar o ponto M'. E aí, como eu disse, né? É só repetir o processo, gente. Aí, vou fazer agora para o ponto N. Então, pego a régua. Vou ligar do C para o N. Do C para o N. Certo? Liguei aí do C para o N. Agora pego o compasso. Então, vou abrir aqui do C para o N. Do C para o N. Ok, gente? Tá aqui a medida. Como minha razão é 3, eu vou contar 3 vezes. Então, uma, já é o próprio valor. Então, uma. Chegou aqui, 2. Chegou aqui, 3. Certo? Aí marquei aqui, tá bem clarinho, né? Porque tá de lápis. Mas, ó, 1, 2, 3. 1 é o próprio N, 2, 3. Não, 1, 2, 3. Acabei de encontrar aqui o ponto N'. Como eu disse, já lá em simetrias, abstrai a figura. Se vai ficar uma linha por cima da outra, não tem problema nenhum. Segue o baile tranquilo, tá? Bom, agora eu vou fazer para o próximo ponto, ponto P. Claro, se eu tiver uma figura com 10 pontos, eu vou fazer isso 10 vezes. De C para P. Lápis HB. Aí, pega o compasso. Agora, de C para P. Olha o tamanho da minha imagem. Eu vou pedir para vocês fazerem nas atividades de razão 4. Se de razão 3 está ficando assim, de 4 vai ficar maior ainda. Quando for fazer razão 4, bota a figura pequenininha. E aí vocês vão experimentando também, né, gente? Não pense que desenho você tem que acertar de primeira já a sua construção, não. Não pense nisso, não. Pode tranquilamente acontecer de você fazer a primeira e sair errado, e fazer uma segunda, e fazer uma terceira. Não tem problema nenhum. Você precisa ir experimentando para você ir descobrindo qual é a melhor posição de você colocar a figura. Então, olha lá. Agora, de C para P. Pode usar papel A3. Pode sim, Débora. Certo? A3, A4, não tem problema nenhum, não. Pode usar. Cartolina. Acho que escolhe. Aí, vamos lá. Se usar o papel A3, você pode botar a figura um pouquinho maior, né? Porque tem mais tamanho. Mas, estou fazendo A4, se ligue no tamanho. Então, agora, eu estou abrindo o compasso para pegar de C para P.
certo? C para P. Beleza ou não? Aí vou contar, ó, 3 vezes. Quem é que manda dizer que são 3 vezes, gente? Quem manda dizer que são 3 vezes é a razão. A razão é fundamental. A razão que vai me dizer quantas vezes eu vou fazer isso. Então, olha lá. De C para P. C para P. Agora eu vou contar 3 vezes. Então, uma. Botou aqui no P. 2. Botou para cá. 3. Sempre a partir do C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Começa no C. 1, 2, 3. Começa no C. Esquece disso não. Aí vem o agora. E sem pressa, né? Claro. Encontro aqui o outro ponto, que é o ponto P'. Já disse também que a pressa não vai levar você em nenhum lugar, não. Só vai levar você a errar mais, né? Aí agora, de C para o quê? De C para o quê? Então, do C para o quê? Vou traçar. Aí agora vou pegar o meu compasso. De C para quê? Czinho para quê? Aqui, ó. CQ, tá aqui. Vou contar 3 vezes. Partir do C. 1, 2, 3. Entendendo que eu preciso estar focado, né? Eu preciso estar olhando para essa linha, olhar o que eu estou fazendo, porque pode acontecer das linhas ficarem umas por cima das outras, não tem problema nenhum. Então eu foco no que eu estou fazendo. E aqui eu descobri o meu ponto, que linha. Pronto. Depois que eu marquei todos os pontos, e aí vocês estão vendo, né? Se eu tivesse 10 pontos, daria a mesma coisa, gente. Se eu tivesse 10 pontos, só ia gastar, em vez de 15, 20 minutos, eu ia gastar 2 horas, mas daria o mesmo. Então agora eu vou ligar os pontos ordenadamente, né? Então vejam como é importante a gente colocar aí as letrinhas, porque senão você se perde. Se você não colocar as letrinhas, você termina errando aí, liga um ponto errado. Isso já aconteceu com algum de vocês aí, fazendo aí as atividades de simetria e de repente ligar para o ponto errado, né? Se ligar para o ponto errado, aí chorou, né? Faz de novo, né? Então vamos lá, vou ligar. Era M para N, então vou ligar M' para N'. Não tem nenhum problema se vai cortar outra figura ou não, tá certo? Então M' para N'. Aí liguei, ó, M para N. Aí N vai para P. Ó, Cláudia passou por esse ponto. Não tem problema se passa por aqui, se está passando por dentro, se não está tocando, tanto faz. Isso não tem problema. Quando você coloca o lápis 6B, já destaca a sua figura, né? Então N vai para o P. Então N aqui vem para o P. NP. P para Q. P para Q. E Q para M. Tá aqui a minha figurinha homotética. Joia? E pronto. É bonitinho? Ficou claro essa daí ou não? Beleza? Vamos fazer um exemplo com razão negativa. Vai, tira um printzinho aí para a gente fazer um com razão negativa. Se não pode usar a letrinha... Mas não pode usar a letra O? Pode sim. Pode usar a letra O. É porque em matemática a gente usa muito só as consoantes, né? Assim, aí como fica o costume muito da matemática, eu prefiro dar MNPQ. Aí, mas pode usar o O sim, é só costume meu mesmo. Pode usar o A, qualquer letra. Certo? Qualquer letrinha. E eu que fico me acostumando a colocar só as consoantes. Bora, anota aí para a gente fazer um exemplo de negativo. Eu tiro um printzinho.
De boa, galerinha? Vamos lá, outro? Não, caiu não. Não tinha caído não. Eu que fechei o áudio aqui um segundo. Eu que tinha fechado o áudio aqui. Mas não caiu nada. Deixa eu ver aqui. Pode usar 3, pode usar qualquer letrinha. Caiu não. Não voltou não, caiu não. Eu que fiquei fechado. O centro pode ficar a qualquer distância da figura? Pode, Mateuzinho, sim. Agora se ligue. E se o centro ficar muito distante da figura, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, independente de onde você colocar o seu centro. Mas, lembre-se, se eu colocasse o centro aqui, por exemplo, se o centro estivesse aqui, quando eu fosse contar, ó, imagina o centro aqui, tá ligado? Quando eu fosse contar 1, 2, 3, ia dar fora do papel. 1, 2, sei lá, fosse aqui. 1, 2, 3, ia ficar fora do papel. Você pode colocar o centro em qualquer lugar. Você vai dar tudo certo do mesmo jeito, só que vai ficar muito, muito distante. O centro pode ficar em qualquer distância. Diga até mais, o centro pode ficar dentro da figura, certo? O centro pode ficar dentro da figura, o centro pode ficar em cima da figura, o centro pode ficar em qualquer lugar. Não tem problema nenhum. O centro pode ficar dentro, fora, tanto faz. Beleza? Vou pegar um de exemplo negativo. Dúvidas mais, gente? Deixa eu ver aqui se eu terei todas as dúvidas. Tridente 9010 é bom, é muito bom. Resolve todas as nossas atividades. Tridente 9010 resolve tudo de boa. Beleza. No caso, a negativa, a figura vai ser maior, o resultado menor, não. O fato de ser negativo não influencia em ser maior ou ser menor. O fato de ser negativo só implica que você vai para o lado contrário e a figura vai ficar invertida. Tá? A razão negativa só vai inverter. O que faz com que a figura seja menor ou maior é o valor absoluto da razão. Se é 3, se é 4, se é menos 2, menos 3, menos 4. Esse valor absoluto que faz com que a figura ela fique muito maior ou muito menor. O negativo significa que você vai para o lado contrário. Você vai a figura vai ficar invertida. Vamos pegar um exemplo negativo agora. Beleza? Vamos lá? Então, não é o negativo que vai fazer com que a figura fique maior ou menor. Vamos lá, embora aí para o próximo. Vamos pegar outro. Então, deixa eu tirar esse daqui. Vamos pegar um de razão negativa. Vamos embora. Ó, exemplo aí de razão negativa. Exemplo. Então, lembrando que eu sempre tenho que ter a homotetia, o centro e a razão. Como eu fiz com razão 3, eu vou fazer com razão menos 3. Pronto, menos 3. Gente, o que eu tenho que me ligar com relação à razão negativa? Vejam só. A razão negativa, o que eu tenho que estar atento é que você vai fazer agora a construção do lado contrário. Tipo, se eu colocar a figurinha aqui e o centro de homotetia aqui, a figura vem para cá, para fora do papel. Agora, se eu colocar o centro aqui, se eu colocar a figura aqui e o centro aqui, se a razão for negativa, ela conta para o lado de lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a figurinha aqui no cantinho, aqui, e colocar o centro aqui, porque aí ela vem para cá. Se eu colocasse a figura aqui e a razão fosse negativa, eu preciso colocar o centro do lado de cá para ir para o contrário do centro. O que muda a razão negativa e razão positiva é simplesmente para que sentido você vai andar com a sua figura. Só isso que muda. Então, vamos pegar aqui uma figurinha. Lembrando que razão negativa, a única coisa que vai acontecer é que você vai inverter a figura. Tá? Ela vai ficar invertida. Vamos colocar aqui só para a gente se ligar. Bom, então tá aqui a figurinha. E além da figurinha, eu preciso saber onde é que vai botar o centro de homotetia. Como eu disse,
Se eu colocasse o centro do lado de cá, uma razão é negativa, a figura vai para o lado contrário. Vejam que na primeira, como a razão é positiva, a figura vai para o mesmo sentido. Aqui na segunda, a razão é negativa. Então, eu preciso colocar o centro do lado de cá para que a figura vire para cá. Eu vou colocar o centro de homotetia mais ou menos por aqui. Não, tanto faz a distância, tá, gente? Tanto faz. Vou colocar para cá. Pronto, é isso que eu tenho. Eu tenho sempre a figura, certo? Que é feito com lápis 2B. E eu tenho também o centro de homotetia. Tá claro qual é a figura original que a gente tem aí? Beleza ou não? Bom, daí vamos ver o que vai acontecer com essa figurinha. Mesma coisa que eu fiz para o outro. O que vai estar mudando, como eu já disse para vocês, é que vai agora para o lado contrário, né, gente? Vamos lá? Então vamos seguir. Primeiro passo, vou colocar as letrinhas na figura. Então vou colocar, sei lá, D, E, F e G. Pronto, coloquei aí os pontos, D, E, F, G. E aí o que eu vou fazer para um ponto, eu faço também para os outros pontos. Então vamos lá, começando por ponto D. E mais uma vez insistindo qual é a diferença. Vou ligar de C para D. Se a razão fosse positiva, eu vou de C em direção a D para esse lado. Se a razão é positiva, eu vou do C em direção ao D. Então, eu seguiria para lá, C para D. Para ser positiva. Como a razão está sendo negativa, eu venho para o lado contrário. Então, toda razão negativa faz com que a minha figura homotética ela vá parar do lado contrário em relação ao centro. Não esquece, razão positiva fica do mesmo lado do centro. Se a razão for negativa, vai para o lado contrário aí do centro. Então, o primeiro passo, tracei aí essa reta. Tá beleza? Bem que isso aqui acho que está ficando fora do papel, estou com a impressão. Mas vamos ver, talvez não fique não. Eu acho que vai ficar, mas quem mandou colocar uma figura muito grandezinha. Então tá aí. Tracei. Agora eu vou pegar quem? O compasso. Gente, o traçado de 3 vezes vai ser o mesmo a partir do centro. A única coisa que mudou é que eu vou contar para o lado contrário do centro. Mas é o mesmo processo. Então, eu vou pegar o compasso de C para D. C para D. Tá aqui. Beleza ou não? C para D. Tranquilo? Olha lá, ó, C para D. C para D. E vou contar 3 vezes, sempre a partir do C. Tá aqui a distância de C para D. E vou contar 3 vezes a partir do C. Então, a partir do C, como a razão é negativa, para o lado de cá. Então, vai lá. Não vai dar no papel, não. 1, 2. Vou fazer uma coisa aqui que vocês não devem fazer, tá? Eu vou fazer só para não pegar outra figurinha. Então, 1, 2. Fazer algo que você não deve fazer, tá certo? Vou pegar outra folha aqui. 1, 2. Isso aqui não deve ser feito, tá, gente? Só porque eu estou explicando para vocês, eu vou fazer. Vocês não devem fazer isso. Só prolongar aqui. Porque vocês estão vendo qual o problema que tem, que vocês têm que se preocupar com a figura. Isso pode acontecer, gente. É experimentar. E aí você vai e faz de novo. Certo? Então,
Então, ficou 1, 2 e 3. Bom, marquei as 3 vezes. 1, 2, 3. Um, dois, três. Encontrei aqui o ponto D', né? D', certo? E vou fazendo para as outras figurinhas também. Então, vamos lá. Para o ponto E. Eita, morrer, vai ficar tudo fora do papel, é? Não é possível. Então, pronto E. Sempre percebendo que razão negativa vai contrário do centro. Então, de C para E. De C para E. Está aqui a medida, de C para E. Certo? Então, de C para E está aqui. A partir do C, ó, vou botar aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou mudar porque vai dar certo isso aqui, ó. Ficou muito grande. Vou mudar aqui, tá certo? Mas vocês já estão entendendo o processo, tá? Colocar -2. Não vai ficar tudo fora do papel, vai ficar muito ruim de eu fazer aqui. Razão -2. Então, 1, 2, aqui o D'. Agora vamos para o ponto E. Ver se tem alguma dúvida aqui. Quanto menor o papel, menor a distância entre o centro e a figura para não vazar. Perfeito, Matheus, exatamente. Estou fazendo aqui e terminei. Se eu fosse fazer atividade para entregar para o professor, eu ia pegar outro papel e começar de novo, né? Ele ia pegar outro papel e começar de novo. Massa? Aí agora, vamos lá, de C para E. C para E. E aí vou contabilizar, né? Bora. 1, 2. Aí aqui já vou encontrar o ponto E'. Vou fazer para o próximo ponto, para o ponto F. Então, de F para o centro. F para o centro. Piloto já era. F para o centro, ficou bem clarinho, né? F para o centro. E aí vou pegar agora o compasso. F para C. E vou contar 2 vezes. 2 vezes a partir do C para o lado contrário, porque a razão está negativa. Então, 1, 2. Ficando sempre ligado para você não misturar os seus pontos, viu? Uma linha com a outra. Cuidado com isso. Então, aqui o ponto F', certo? E agora, finalmente, para o ponto G. De G para cá. De G para o centro. Sempre em relação ao centro. G, centro. E fiquem sempre atentos nisso, que já perceberam, né? A distância que você vai colocar para você não fugir, né? Não tá fugindo do seu papel, tá? Então, cadê o compasso? De C para o G. Olha lá. De C para o G. Eu vou marcar para o lado contrário. A partir do C. Eu começo a contar sempre a partir do C. 1. A partir do C, 2. E aí eu acabo de descobrir aqui o ponto G'. Depois de feito isso, é só ligar os pontos ordenadamente, tá certo? Então eu preciso ligar os pontos de maneira ordenada. Então quando eu ligar esses pontinhos daí, a gente vai ficar com... Vamos ligar aí. Estão ligando. E para F. Como é? D para E para F. Então, D para E. D para E para F,
F para G. E G para o D, né? E aí, como a razão foi menos 2, a área da figura fica 4 vezes. O lado fica 2 vezes só, que é o dobro. Mas a área fica 4 vezes. Então tá aí a nossa figurinha com a razão negativa, tá? Beleza? E aqui foi da razão positiva. Razão negativa e razão positiva. Beleza? Tipo, tá assim para quem quiser tirar um print das duas. Pega as duas bem certo. Deixa eu ver assim. Eita, tá o fio bem aqui. Peraí. Olha lá. Tá. Oh. Cadê? Deixa eu ver a posição para ver melhor tudo. Eita, sou muito ruim de filmagem, hein? Se filmar, tá. Meu Deus do céu. Tá troncho. Pense um cara que para filmar ia dar muito certo. Beleza? Filhos, então tá aí razão negativa, tá aí razão positiva. Tranquilos? Posso tirar daqui? Posso voltar a câmera para lá? A negativa sempre vai inverter ou depende do centro. Sempre inverte. A negativa vai sempre inverter. Tá? Sempre vai inverter a negativa, independente de onde você colocar o centro. Ô, professor. Oi, Esther. Quando o senhor passar a atividade nesse assunto, o senhor vai dar a razão ou a gente que vai escolher o número? Da razão e o centro e a figura vocês escolhem. Vocês decidem a figura. Ah, tá certo. Obrigada. Tá? Nada. Vamos colocar agora a atividade desse assunto. Voltar, deixa eu apagar a luz. Voltar a câmera. Não foi tudo aqui. Ai. Essa vida de youtuber. Olha. Vamos lá, voltando aqui a telinha da gente. Deixa eu me desafixar aqui. Bom, então a gente aprendeu como é que faz o motetia e aí a atividade da semana vai ser justamente essa. Veja, eu sugeri algumas figuras, como eu já disse, eu sugiro. Aí vocês criem as figuras, por favor, tá? Então vocês criem essas figuras. Então, olha só. Aqui eu coloquei, ó. Ô, professor, Oi. é para fazer isso que o senhor ensinou com essas figuras. É, com essas razões. Exatamente. Beleza? Agora sim, essas figuras são algumas sugestões. Você pode criar outras figuras. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vocês podem fazer outra figura que vocês quiserem. Eu botei esse peixinho, mas você poderia, sei lá, fazer qualquer coisa. Pode fazer uma letrinha. Não tem. Apaguei aqui o peixinho sem querer, vou fazer já outro. Não precisa ser essas mesmas figuras não que eu estou fazendo, não. São sugestões para que vocês escolham. Agora vejam a quantidade aí de pontos. Não fazer uma figura só com 3 pontos, só com 4 pontos, tá certo? Agora lembrem-se. Se eu estou com razão 2, se o centro está aqui, a figura vem para cá, pode ficar rasgando essa, pode ficar por cima dessa. Se a razão é 4, ela cresce muito, então ela fica muito por aqui. Cuidado com o tamanho do papel que você vai fazer. Aqui, ó, a razão é negativa, significa
que isso daqui vai para o lado contrário. Lembre-se, razão negativa você liga para o lado contrário do centro. Então a figura vem para cá bem grandona. E razão menos 4 também, né? Então tá aqui, o centro está aqui, ela vem para o lado contrário. Razão negativa, ela vem para o lado contrário. Fiquem ligados nisso. Isso são sugestões de figuras. São algumas sugestões. A gente não vai fazer necessariamente essas figuras. Beleza? Deixa eu ver aqui. O som. Foi só de Juliana. Vê aí se tu apertasse alguma coisa, Juliana. Então, o senhor pode mostrar, tipo, exemplos reais, como na semana passada, logo desenhos? Posso fazer a chamada e mostro para vocês algumas coisas. Estou amando ver, já estou vendo que só nesse ano meu trabalho artístico vai estar mais profissional. Boa, a ideia é essa, Ricardo. Show de bola, show de bola. Exatamente. Pode usar a figura do exemplo? Pode usar do exemplo, pode usar a criatividade de vocês também. O número de pontos também é obrigatório, assim como os valores da homotetia. Não é? O número de pontos... Não, você pode fazer com mais. Só não faça com menos. Pode fazer com mais aí. Ou com mais ou menos a mesma quantidade. Por exemplo, a letra K tem 10 pontos. Né? Se você quiser fazer 8, 7, pode fazer. Agora, não faça menos não. Não faça com 3, 4 não. Faça uma figura razoável aí. Beleza? Fazer a chamada enquanto vocês vão começando aí fazendo. As outras 13 atividades estão nas aulas gravadas? Estão, Matheus. Todas elas estão nas aulas gravadas. Só para tu ter uma noção, na aula do dia 28, se tu quiser, anota aí, Matheus, para... Deixa eu falar assim rapidinho para tu se ligar. Anota aí, depois tu bota no grupo. Na aula do dia 28 do 4, porque quando tu for olhar lá no YouTube, tu vê pela data. Na aula do dia 28 do 4, são 3 atividades. 1, 2, 3. Na aula do dia 5 do 5, aí tem 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dia 5 do 5. 12 do 5. 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. E hoje, 19 do 5, 14, 15, 16, 17. Aí do dia 26 do 5 já vai ter 18 e 19. Tá? Olha, aí, Larissa já tá lá. Já viu tudinho lá no YouTube. Tudo lá direitinho. Joia? Essa daqui de hoje eu boto no máximo no final de semana. Às vezes eu boto antes. Mas no máximo no final de semana tá lá. Eu vou tentar ficar colocando no máximo no mesmo dia ou no outro dia. Mas não garanto muito a vocês não. Mas tá tudo lá no YouTube bem direitinho. Beleza? Fazer aqui a chamada. Quem eu não for chamando, você já sabe, né? Já fui botando presença. Arthur Souza não está. Zé Eduardo não está. Joyce não está. Juliana não está. Leonardo também não. Lucas Emanuel não. Matheus Barbosa tá aí, né? Matheus, depois tu dá uma olhada para ver tuas faltas, viu? Ah, tá, Juliana. Peraí. Juliana foi que tava caindo, não foi? Deixa eu ver. Isso, Juliana tá aí, mas tá caindo. Já botei Juliana, ok? Matheus Barbosa, depois dá uma sacada aí nas tuas faltas, conversa comigo pra gente ver. Beleza, Ju? Coloquei já a presença aqui. Milbia tá não, né? Poliana, não. Poliana, não.
Roberta Vitória, não. Roberta Vitória, não, né? Prof, tem que colocar cabeçalho em toda a página ou só de cada exercício. Não, toda página, tu tem que colocar teu nome, tua turma, teu curso, o número da atividade, tá? Então, em cada página, eu preciso do número da atividade, eu preciso do teu nome, eu preciso do teu curso, preciso do teu turno. Número da atividade com nome, nome, teu nome, curso e o turno, tá? Preciso de tudo isso. Vai ficar muito ruim para eu corrigir. Stanley tá não, né? Stanley tá não hoje. Muita gente que sempre abre a câmera nem abriu hoje, né? Tem falta de algumas pessoas aí com a câmera, viu, gente? Gente, deixa eu fazer então. Pegaram já a atividade, posso tirar? Tirar lá de compartilhar a telinha, né? Então, deixa eu descompartilhar a telinha. Sim, vamos fazer o que... Cadê? Alguém pediu aqui. Clarice, para a gente ver alguma coisa. Vamos tentar, Clarice, ver se a gente encontra alguma coisa sobre isso, para a gente ver. Vamos lá, vamos tentar abrir o YouTube, o Google aqui. Vamos abrir o Google. Cadê o Google? Apareceu aí, já apareceu. Vamos colocar aqui. Homotetia. Homotetia só. Imagens. Então, olha lá, aqui tem algumas imagens muito sequinhas, né? Não tem nenhum desenho assim, vamos botar aqui melhor a pesquisa do Google. Homotetia. Obras de arte, será que aparece? Vamos lá, olha lá algumas obras de arte com homotetia. Olha aqui, ó. Pegou uma figurinha bem pequenininha, tá vendo? Com o centro de homotetia aqui no meio da figura. Olha lá, o centro de homotetia no meio da figura e saiu fazendo várias figuras homotéticas, uma por cima da outra. Vocês conseguem enxergar isso? O centro de homotetia bem aqui no meio da figura, em uma figurinha qualquer, e foram todas saindo homoteticamente. Certo? Perceberam ou não? Vamos ver se tem outra legal aí. Deixa eu ver. Homotetia arte. Apareceu essa. Essa daqui também, né? Essa é uma muito parecida com a outra, né? Se colocou um ponto aqui no centro e saiu puxando algumas figuras homotéticas. Aqui um gatinho, ó. Um gatinho aqui não está aparecendo. Mas o centro de homotetia... Porque quando você vai fazer a obra de arte, você faz tudo com lápis, né? Vocês, quando pegam uma figurinha como essa que vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo aí essa figurinha? Você... Dá para ver meu mouse aqui andando, né? Você, quando vai fazer esse desenho aqui no seco, você tem um centro de homotetia por aqui, no cantinho do papel. Então, aqui no cantinho do papel, essa homotetia, acho que é razão 3, tá certo? Você pega aqui a figurinha, você ligou do centro para essa orelhinha aqui do gato, ó. Vejam que existe uma reta aqui, ó. Existe uma retinha aqui, ó.
onde aqui vai ser o centro de homotetia, a pessoa pegou o compasso, marcou 1, 2, 3, marcou o simétrico dessa orelhinha. Aí foi marcando um por um, do nariz, no mesmo ponto, centro, pegou o compasso do nariz, 1, 2, 3, fez o esqueletozinho. Inclusive tem aquele Instagram que eu indiquei para vocês, que é uma menina que mostra todo o processo, né? O antes e o depois, como é que ficaria. Certo? Então aqui é um gatinho com homotetia, ó. Então o finalzinho, tá aqui o centro de homotetia. Sabia como é que eu encontro o centro de homotetia? É só traçar uma reta para cá e outra retinha para cá que você encontra. Aí você ligou para cá, aí pegou o compasso 1, 2, 3, e foi marcando ponto por ponto. Olha aí outra obrazinha de arte. Isso aqui dá capa de um caderno, né, gente? Fazer um diário, alguma coisa assim. Já pensaram em vocês criarem imagens como essas e venderem aí para uma empresa de caderno? Já viram que os cadernos das pessoas, quando vão comprar caderno, ninguém fica olhando. Isso assim, acho que quase todo mundo, principalmente os estudantes, né, que compram muito caderno, estudante de colégio. Ele vai comprar um caderno, ele não olha se o papel é tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Ele olha a capa, né? A pessoa, você conseguir criar uma capa dessa e vender para Tilibra, vender teu caderno virar sucesso e de repente ficar... Um desenho que tu construir, uma capa que tu construir de repente viralizar, quanto dinheiro tu não vai ganhar vendendo uma capa de caderno, né? Ou capa de um diário. Então, são várias coisas que vocês que são os artistas, né? Vocês que criam aí a situação de vocês, né? Então, tem muita coisa. Aqui, ó, um outro exemplo aí de uma casinha aí a partir de um processo de homotetia. Tem muita coisa que vocês podem ir fazendo aí. Daqui também tem uma transformação, aqui são várias homotetias, uma dentro da outra. Sempre tem homotetia aqui, você saiu botando vários círculos, agora são várias figuras, uma por dentro da outra, né? E aí você vai ter. Oi, Luan. Para deixar o objeto menor, a gente partiria para números decimais, por exemplo, a razão 2, aí eu partiria um número menor. Na verdade, você vai reduzir as figuras quando sua razão for um número entre menos 1 e 1. Por exemplo, se eu quero reduzir, eu posso usar a razão 0,5. Aí eu iria pegar as medidas e fazer na metade. Com razão 0,4, tá ligado? Uhum. Razão entre 0 e 1. Eu nem falei redução para vocês, mas vocês poderiam estar utilizando também. Certo? E aí, várias coisas que vocês podem sair construindo. Olha lá, Ricardo comprava tem modelo de biquíni. Criem, gente. A imaginação de vocês não tem limite, não. Criem, usem, abusem, pesquisem. Entrem no YouTube. Tem várias sugestões, certo? Inventa. Se tu inventar, pessoal, se tu inventar uma capa de um caderno diferente que vai viralizar. Quer ver, por exemplo, teve um cara que é bem famoso que ficou rico. Aquele que faz tudo colorido, tudo de formas geométricas. Caramba, fugiu o nome do cara agora. Qual é o nome daquele cara que faz tudo colorido, cheio de coisa? Ajuda aí, Romero Brito, pronto. O Romero Brito, por exemplo, se você for olhar direitinho, a seco, o que tem na obra de Roberto, além de um jogo de cores, Roberto Brito? Vocês como artistas, claro, tem muita coisa por trás, mas se for olhar pelo lado seco, são formas quase que aleatórias, a princípio aleatórias, mas não são aleatórias, lógico, que tudo que o Romero Brito colocou ali, ele pensa. Ele pensa que coloca um retângulo maior, um retângulo menor, fazer aquele jogo de cores. Então, isso aí viralizou. Como vocês estão indicando aí, até pasta de dentro o cara vende, né? Né? Então, ninguém gosta de Romero Brito aqui, não, né? Mas, independente da gente gostar ou não dele, o cara ficou rico, né? Pô, o cara é milionário, pô. Entendeu? O cara bota uma coisa dela, porque eu sei que vocês não gostam dele, porque teve alguns vídeos, né, que viralizaram aí na internet de grosseria dele, não é isso? Não é? Alguns vídeos de vaso quebrado, não sei o que lá, aquela coisa toda. Então é um cara cancelado, mas sem botar o lado pessoal dele, mas falando da obra de arte dele, é um cara que criou algo e virou rico. Né? Vamos focar na parte financeira do negócio. Ele conseguiu monetizar as ideias dele. A gente pode gostar e pode não gostar. Eu, por exemplo, na minha casa não tem nada de Romero Brito. Tem nada. Mas eu também, pelas coisas que eu vi dele, eu também não curto muito, não. Eu estou no grupo de vocês aí.
certo? Eu estou mais ou menos no grupo de vocês aí desse jeito. Mas concordo aí com vocês em tudo. Ó, joia dos trap, né? Então o cara fez umas coisas, pete de político, bolsominion, aquele escrotinho. Aquele negócio jogou no chão, lembra aquele negócio da mulher? Foi que pegou você, não sei o que lá, e jogou o vaso dele na frente, eu vi esse vídeo. Ou seja, é um cara que vocês estão vendo, arrogante e tudo mais, né? Mas o cara, vamos olhar, o cara foi rico, pô. O cara foi rico. E vocês podem ficar ricos também, lembra de mim, manda um alôzinho assim quando vocês ficarem famosos. Clebinho, ó, dá um oi pra mim, esquece de mim, não. É o quê? Obrigado, Larissa, pelo carinho, obrigado. Então, é isso, pô, é isso. Então vocês tem limite não para vocês não, pô. A mente artística de vocês vão até onde vocês quiserem, o céu é o limite, né? O cara criou umas coisas lá, botou umas cores diferentes, umas cores que chamam a atenção, virou e ficou milionário. Depois veio a mulher e quebrou o vaso na cabeça, na frente dele, né? Tija aquele vaso. Eu compro, eu paguei, mas olha o que eu faço. Não foi esse vídeo, não foi? Que colocou. Então, o cara tá aí. Agora vocês têm que criar, pô. Olha, quer ver uma coisa que eu tenho até uma sugestão para uma aluna de uns períodos atrás aí. Ela foi fazer essa atividade de homotropia, de simetria, e ela fez cada desenho espetacular, espetacular. Eu tinha dado uma ideia para ela, só que aí ela pegou, tava doente, sei lá o que foi. Aí ela se afastou, terminou nem tocando para frente. Ou não gostava de dinheiro, não sei. Tem gente que também não gosta de dinheiro, né? Eu gosto, mas enfim, tem gente que não gosta. Mas se você uma graninha, uma sugestão que eu dei para ela. Sabe uma coisa que viraliza nos colégios? Eu digo vocês que eu trabalho nos colégios, vocês sabem disso. Então, eu tenho 4 colégios. É um impressionante, mas o que tem de gente, de estudante, e você pega o caderno é cheio daqueles negocinhos assim, ó, post-it, se a memória não me falha o nome. É um amarelo, um verde-limão, um rosa. Se eu falar, se liga nisso, aí o povo puxa o post-it, coloca a observação. Sai colocando um bocado de coisa. E eu tinha sugerido a ela, menina, pega esses negócios daí, faz um post-it com essas formas que tu constrói. Faz um registro dessa tua marca e vende isso, vai ficar rica. Mas, professor, eu não sei como é que é, não sei o que lá, como é que eu vou investir? Você fala comigo, quer arrumar alguém para investir em você. Né? Então, esse negócio de, não tenho dinheiro para começar o negócio, esqueça isso, pô. Tem a ideia não precisa de dinheiro não, pô. Tem a ideia. Para mim, se eu tiver a ideia, como é que eu vou fazer para botar isso na prática? Converse comigo, eu dou dicas de empreendedorismo a vocês. Agora, você tem que entender também, né? Que quando você vai fazer um negócio, você tem a ideia, que tem gente que diz assim, eu tenho uma ideia, aí vou pegar uma pessoa que vai investir e ficar com metade de tudo que eu ganhar. É assim, o mercado é assim. É assim que funciona. Mas eu não acho justo que uma pessoa que somente porque botou dinheiro, eu faço tudo, a pessoa ganha metade dos lucros. Então você vai atrás e bota o dinheiro sozinho. É assim o mercado do empreendedorismo. Jogador de futebol, por exemplo. O jogador de futebol pode ser um craque. Mas se ele não tiver um empresário para saber botar ele no time, para monetizar isso daí, ele não vai ganhar dinheiro. Ele não quer um jogador de futebol que joga aqui só e não consegue ir para frente. Então, tudo é monetizar, tudo é a maneira de botar alguém, de procurar um empresário, de procurar alguém. Cleber, eu não sei para onde vai. Fala comigo, que o Clebinho ajuda vocês. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. O cara pode ter rico, apesar de ser cancelado, né? Pela maioria das pessoas, hoje em dia ele é cancelado. Mas eu acho que ele, enfim, não sei se ele liga ou não. Ele deve estar hoje em dia agora, sei lá onde aquela criatura está, mas deve estar gastando dinheiro que muita gente comprou, né? Tudo. É sandália, né? Tem sandália com o nome dele, camisa, não sei o que, é tudo. O cara fez a arte dele virar milhões. Né? Olha, tem até vídeo no YouTube ensinando. Venda seus roteiros e fique rico. Monetize, saiba monetizar. Se você tem dificuldade de saber como transformar as suas ideias em dinheiro, pode falar comigo que eu lhe ajudo. Certo? Tem que tentar botar a sua ideia para fazer dinheiro. Tem que trabalhar, né, gente? Tem que trabalhar. Vender comic. Aí, papelaria ao auge. Sigo uma ilustradora que faz vários itens. O pessoal gosta de usar planners. Planner. Olha, minha filha. Essa história, minha filha é mais ou menos da idade de vocês. Minha filha vai fazer 19 anos agora, né? Então, eu tenho uma filha de 18 anos. Apesar dessa carinha de bebê, mas eu tenho uma filha de 18 anos. Então, minha filha,
há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu fui com ela comprar um material escolar dela quando ela fazia o 3º ano no colégio. Eu fui com ela ali no atacado dos presentes. Eu nem sabia desse negócio de planner, nem sabia o que era. Aí ela fez, pai, eu preciso de um planner. O que, Raquel? Raquel, precisa de quê? Planner. Eu digo, que bobônica é essa de planner que eu não sabia nem o que era? Planner, pai, todo mundo tem planner. Aí o que é planner, Raquelzinha? Aí ela perguntou, onde é que tem planner? Enfim, ela foi me mostrar o que era um planner. Eu não sabia o que era um planner. Quando eu peguei um planner e abri, eu tive a ligeira sensação que eu estava vendo uma agenda. Só vi uma agenda com um nome diferente, planner. E era no mesmo corredor, assim, ó. Tinha planner e agenda. E era tipo assim, agenda R$10, planner 50. Eu não vi muita diferença, não. Mas ela disse, ela argumentou que um planner, porque o planner é assim, porque visualiza melhor, é uma agenda, pô. Mas alguém teve a ideia de botar a cabeça na cabeça do povo, que é um planner, e vender por 500 vezes o preço de uma agenda. O cara que teve essa ideia, parabéns pro cara, tá rico, virou a ideia. Então cria aí um plano, invente qualquer coisa, invente aí e monetize isso, gente. Deixa eu ver aqui, já tá na hora, né? Deixa eu ver aqui. Plano é uma das coisas que eu não vi diferença para uma agenda. Não vi. Minha filha queria, porque queria um plano, eu disse que não ia comprar para ela, ela ficou quase chorando, aí eu não tive muito o que fazer não, né? Negociei com ela e, enfim. Um planner. Ó, deixa eu ver. Um artista muito elitista, infelizmente deve ter tanta gente assim, escuta. Com certeza, Larissa, muita gente. Né? Tentar não esquecer a essência de onde você vê, isso é fantástico. Olha lá, a Ricardo está criando na papelaria Jandaia, não é? Da raiva da papelaria Jandaia. Só divulgar os trabalhos de uma branquela que não faz nada. Tem lá no Instagram, tem meu WhatsApp. Vocês pegam lá no Instagram, tem lá meu WhatsApp no Instagram. Logo, acho que na primeira postagem minha tem lá meu WhatsApp. Um diário, uma agenda, pô. Aí o cara inventou um plano para vender e para ganhar dinheiro, pô. É isso. Meu Instagram, Kleber S. Filho. Para quem não tem no Instagram, Kleber S. Filho. Manda para mim lá, Matheus, que aí a gente vê esse negócio das tuas faltas. Olha lá, uma caneta, um caderno e umas canetas. Faz tempo que eu não compro uma caneta para mim, viu? Geralmente quando minha caneta acaba, eu peço emprestada de algum aluno e nunca mais devolvo. Ó, aí nunca compro caneta. Planner, olha, tem tipo de folhas melhores. É só para ganhar dinheiro, gente. Gente, então, é isso. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela participação. Fiquem na paz, se cuidem e para a semana a gente continua. Beijo no coração de vocês, gente. Tchau. Tchau, Kleber. Valeu, tchau.